O presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Mato Grosso, Silvio Queiroz Teles, já está ao meu lado para um bate-papo. Obrigada, doutor, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo à RDTV. Eu que agradeço o convite. É uma honra para a gente multiplicar as informações deste bate-papo. Doutor, a gente está falando, então, em meio às eleições municipais, a OAB possui uma campanha chamada Voto Limpo. Qual que é o propósito dessa iniciativa? Exatamente. O projeto Voto Limpo é em razão de um protocolo de cooperação firmado entre o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o Tribunal Superior Eleitoral. Então, em todo o país. E o projeto Voto Limpo é um conjunto de atos de cidadania, de responsabilidade social, que visa fortalecer a conscientização pelas eleições limpas, de potencializar um incentivo ao combate à corrupção eleitoral. Veja que a transação ilícita de votos, ou seja, a compra de votos, compra e venda, ela possui três principais vítimas. A primeira são os adversários do candidato que compra, porque quebra a isonomia da disputa tão protegida pela justiça eleitoral, pela legislação eleitoral. A segunda vítima é a sociedade, de uma maneira geral. E a terceira vítima é o próprio candidato, vítima de seu despreparo competitivo, de seu desespero, que começa a jogar sujo, a jogar baixo, desrespeitando o regramento eleitoral. Como que a OAB tem se articulado e articulado com outras instituições para garantir a divulgação dessa campanha? Em Mato Grosso, a OAB e numa gentil parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, tem feito audiências públicas aqui em Cuiabá, nos 9 bairros mais populosos, indo até escolas de condições precárias, em que janelas não têm vidros, paredes descascadas, pintadas, iluminação precária, que você não sabe nem como um aluno consegue enxergar, ler, e nós não escolhemos sofisticação, não escolhemos conforto, vamos aonde tem que ir para expor a mensagem e deixar o incentivo, deixar o alerta feito, o que é muito gratificante, porque temos conseguido conquistar esse êxito. A população tem nos recepcionado muito bem. Quando o senhor cita as condições das escolas, é uma oportunidade da própria população perceber que o investimento foi mal investido, que o dinheiro foi mal investido, é isso? Exatamente. É muito bem salientado pelo desembargador presidente do TRE, quando ele diz, olha, vocês têm que saber bem em quem votam, porque quando você vende o voto, aquele candidato não tem mais compromisso nenhum. Você não tem como cobrar porque ele já pagou o voto, ele não quer mais contato. Inclusive ele sugeriu para que as escolas trouxessem os candidatos para fazer debates, para mostrar como é que estão as condições precárias, que é muito interessante. E a gente tem feito sugestões também para que os diretores de escola, eles levem os alunos para assistirem uma sessão na Câmara Municipal de Vereadores, na Assembleia Legislativa do Estado, para que a população, principalmente os jovens eleitores, quem sabe dali prefeitos, vereadores e até deputados, né, possam ter uma maior participatividade, terem sempre olhos e ouvidos na classe política para uma melhor fiscalização. Despertar esse interesse nos jovens também. Doutor, além da questão do combate à corrupção eleitoral, onde a gente falava de compra e venda de votos, a campanha também traz outras orientações. Por exemplo, da importância de saber os planos de governo. O que é da alçada do executivo, o que é da alçada do legislativo. Como que está essa questão de levar informação à população para que ela não vote inconsciente? Exatamente. Nessas audiências públicas, nós temos mostrado através do website do próprio TRE, com link para o TSE, no registro de candidatura dos candidatos já deferidos. Então nós sabemos que essas eleições municipais são as primeiras em que os candidatos ao cargo de executivo, ou seja, prefeito, eles têm que ter o plano de governo. Você clica, você vai conhecer as propostas deles, que são obrigatórias. Para o cargo da função legislativa, para vereador, não é necessário, porém, é interessante que você analise bem o perfil do seu candidato durante a disputa, o seu comportamento ético, não agressivo e principalmente as propostas, porque em que pese a legislação não exigir do candidato a vereador, é importante, porque é ele que vai ter um contato mais próximo com a população, com você. O prefeito, ele tem que ter contato com a população sim, mas ele é mais na função administrativa, ele tem um contato naturalmente
menor do que o vereador. Então, observe bastante as propostas. No caso de um candidato a vereador, por exemplo, prometer construir hospitais, construir escolas, não é da alçada do Legislativo. O Legislativo está aí para redigir leis e fiscalizar o Executivo. É mais ou menos as orientações que são repassadas? Exatamente, exatamente. A fiscalizar, a propor, né? A população faz proposta de projeto de lei. Leva a proposta, o vereador acolhe, através de sua assessoria, e ele apresenta o projeto de lei. O vereador realmente não tem alçada para determinar nenhuma construção, isso é feito todo um planejamento, é um impacto financeiro, aquela coisa toda que a lei de responsabilidade fiscal exige. Então, é interessante que a população leve propostas para o seu vereador fazê-la projeto de lei. Doutora, a gente vai a um breve intervalo e na volta a gente continua nosso bate-papo. Vamos falar um pouquinho sobre quociente eleitoral e em quem votar. Então, você não saia daí. Do lugar onde estamos dá para ver muita coisa. Vemos um povo determinado que acredita na força do trabalho. Enxergamos olhares curiosos, cheios de sonhos para realizar. Observamos também pessoas sem pressa. Parece até que elas já sabem onde vamos chegar. E sabe qual é o ponto de chegada? Uma cidade mais moderna, reformulada e orgulhosa por levar você cada vez mais longe. VLT, movido por um futuro melhor. Governo de Mato Grosso na Copa. Pouco a pouco a cidade vai se transformando, em cada canto as cores do Brasil pintando, uma cidade verde e amarela como você nunca viu. Nós somos essa torcida que tá no clima, que canta e que vibra, todos juntos num só coração. Tô no clima da Copa pra soltar a emoção. Cuiabá já está em clima de Copa. Vamos receber este grande evento. Acesse mtnacopa.mt.gov.br e saiba tudo o que está rolando. Uma cidade verde e amarela como você nunca viu. Governo de Mato Grosso na Copa. Já estamos de volta com o RDTV e com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, Silvio Queiroz Teles. Doutor, vamos continuar nosso bate-papo e falar da importância de saber o que é quociente eleitoral. Como isso influencia na questão das eleições? Os votos válidos divididos pelo número de vagas. Isso se aplica aos cargos proporcionais. No caso dessas eleições, só legislativo. Então, você pega o número de votos válidos, divide pelo número de vagas, no caso de Cuiabá, pela Câmara Municipal de Vereadores, e você vai ter o quociente eleitoral que cada coligação precisa atingir, né? E como é um sistema proporcional, o Supremo Tribunal Federal voltou atrás de um entendimento inovador. Até o começo do ano passado ele tinha entendido que a vaga era do partido, depois voltou e disse que não, que a vaga é da coligação. Então por isso que muitas vezes você vota num candidato, mas infelizmente elege outro. E mesmo com um número inferior de votos. Exatamente, em razão do quociente eleitoral da coligação. Eu particularmente sou contra esse sistema, até porque fere a própria democracia. Você tem que eleger quem você vota e os mais votados é quem tem que ser diplomado. Aquele que receber a maioria de votos. Exatamente. Então é bom que a população esteja atenta que nem sempre aquele candidato que você votou pode garantir cadeira no Legislativo. Exatamente. Outra situação também colocada na cartilha é a importância de se entender as consequências do voto nulo e do voto branco. Quais seriam essas consequências, doutor? Exatamente. A gente incentiva os eleitores a não votar em nulo, a não votar em branco. São 4 segundos que você vai decidir por 4 anos e você pode mudar a sua vida. Então não vote em branco, não vote em nulo. Você tem a tecla verde do confirma, você tem a tecla branca do voto em branco, você tem a tecla laranja do voto de corrigir. Mas não anule o seu voto, não vote em branco. Tenha essa consciência de que o voto nulo, se você quiser protestar,
vá até um candidato, pesquise, apoie a candidatura daquele pretenso eleito, participe dos debates em que os canais de comunicação estão promovendo, a OAB também vai fazer um debate, assista a RDTV, leia o RD News, enfim, acompanhe toda a imprensa, mas não vote em branco, não vote nulo, porque naqueles 4 segundos você estará decidindo por 4 anos, inclusive, com chances potencializadas de mudar a sua vida. Bom, doutor, e a população que visualizar a questão da corrupção eleitoral ocorrendo nos seus bairros, o senhor falou das palestras, das audiências públicas, como ela pode denunciar? Para a ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, através do número 0800 647 8191, 0800 647 8191, ou do próprio website www.treifmt.jus.br, o website da OAB www.oabmt.org.br e o telefone da OAB também, que é o 3613-0900, para o Ministério Público Eleitoral, para o juiz eleitoral da sua zona o mais próximo possível, para a própria polícia. As polícias estão engajadas, digo polícias federal, judiciária civil e militar. Como a Comissão de Direito Eleitoral tem trabalhado, além dessa campanha Voto Limpo, na questão da fiscalização das eleições? Desde o andar na rua, observando aqueles cavaletes, aquela modalidade de propaganda eleitoral móvel que possa estar prejudicando a visibilidade, potencializando o risco de acidente. Ontem mesmo eu vi, próximo ao escritório, uma propaganda em que o candidato colocou na porta de um estacionamento, ele não colocou nem dentro onde é permitido, nem na calçada, ele colocou na rua, em cima de um cone, aonde não pode estacionar para deixar liberado. Aqui ele não pode, ele colocou na rua, na rua não pode. Então são algumas irregularidades que nós não estamos fazendo perseguição, nós somos imparciais. O que nós estamos querendo é que haja correta aplicação da legislação e o respeito a ela pelos candidatos, porque realmente prejudica. Evitar esse prejuízo, evitar acidente como já aconteceu em rotatórias. Tá certo então, doutora. Obrigada pela presença aqui no RDTV. Ok, eu que agradeço e finalizando eu queria passar para você o adesivo da campanha Voto Limpo, apoia esta candidatura, que aqui em Mato Grosso é uma iniciativa da OAB, do TRE, e ganhamos o apoio agora da AMAN, doutor. Associação Mato Grossense dos Magistrados, e a cartilha com as orientações para as eleições municipais que estão disponíveis na sede da OAB. Então aqueles que tiverem interesse, bastam ir à OAB para buscar a cartilha. Obrigada, viu, doutor, pela presença no RDTV.